A quantas anda o Brasil no quesito combate à corrupção? Estamos, de fato, conseguindo enfrentar esse desafio? Um levantamento realizado pela OCDE, a Organização de Países para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil deu um salto na confiança da população nas instituições federais, crescendo 12 pontos e alcançando o índice de 38%. É o maior avanço da América Latina. Em contrapartida, se essa confiança subiu, dados divulgados pela instituição Transparência Internacional apontam que a percepção do brasileiro quanto ao nível de corrupção permaneceu na 107ª posição entre 182 países. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, explicou isso no programa Bom Dia Ministro da EBC. Ministro, vamos começar falando então dessa confiabilidade do Brasil aí, dessa pesquisa da OCDE, que fala do aumento da confiança dos brasileiros nas instituições públicas. O senhor atribui isso a quê? Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa. Olha, essa é uma pesquisa da OCDE que acontece de 3 em 3 anos. Ela aconteceu em 2022 e aconteceu agora em 2025. Não é uma pesquisa só sobre o Brasil, é uma pesquisa sobre vários países da América Latina. E essa pesquisa, ela entrevistou no Brasil 2.000 pessoas. Pessoas da população buscando coletar evidências da vivência das pessoas, da exposição das pessoas a determinadas situações. Ou seja, não é uma pesquisa de percepção, né, no sentido de o que você acha de... se no Brasil tem ou não corrupção, é uma pesquisa sobre... As perguntas são sobre a vivência das pessoas. Então, primeiro dado bastante relevante para nós, confiança no governo federal saltou de 26% para 38%. Satisfação com o sistema de saúde de 32% para 40%. Satisfação com o sistema de educação de 29,7% para 55%. Satisfação com os serviços administrativos, 31,8% para 55%. Percepção de que seu pedido de benefício seria tratado com justiça, 19% para 48%. Percepção de que um funcionário público recusaria um suborno, 20% para 40%. E, por fim, confiança na própria capacidade de participar da política, 34,8% para 42%. Aí você faz a pergunta, aqui que eu acredito esses dados que de fato demonstram um aumento da confiança da população nas instituições, nas políticas e nos serviços públicos. Bom, essa pesquisa acaba percorrendo os 3 anos, comparando o último ano do governo anterior com os 3 anos do governo do presidente Lula. Nós passamos, em primeiro lugar, por um processo de reconquista, reorganização e fortalecimento da nossa democracia. Então, esse é um ponto que a gente nunca pode deixar de mencionar, porque as pessoas sempre tomaram a democracia, o Estado de Direito, como algo dado no Brasil, pelo menos desde o fim da ditadura militar. E nós percebemos que isso talvez não tivesse tão assegurado assim, na medida em que tinha gente disputando a eleição e pensando, tentando e efetivando essa tentativa de dar um golpe de Estado no Brasil. Então, a reconquista da democracia é o que permite, por exemplo, as pessoas confiarem mais na sua capacidade de participar da política, né? Então, acho que esse é um ponto relevante. E confiarem mais no governo federal. Acho que outro ponto que para nós também é digno de nota é o fato de que os serviços e as políticas públicas vêm melhorando, né? Aqueles serviços mais, digamos, corriqueiros do dia a dia, que a população vai lá, pede uma autorização, quer tirar algum tipo de documento, e esses serviços eles vão sendo digitalizados. Na medida em que os serviços vão sendo digitalizados, eles se tornam mais rápidos. Eles também se tornam mais íntegros e menos sujeitos a situações de corrupção também, né? Porque você não fica na mão da discricionariedade de um funcionário, que pode ser um funcionário que queira praticar algum desvio de conduta. De outro lado, a gente também tem essa melhora nos índices relativos a políticas públicas. Essa melhora no SUS, em relação ao SUS e à educação, na verdade decorrem do que o governo fez nessas áreas, né?
No caso da educação, por exemplo, só para falar do ensino profissionalizante, foi um investimento nesses 3 anos de mais de 5 bilhões de reais, que é um investimento 3 vezes maior, 157% maior do que o investimento do governo Bolsonaro. Obras na área de saúde, 31 bilhões de reais, financiadas ou executadas pelo governo federal. Só para vocês terem uma ideia, isso significa 14 vezes mais do que o governo Bolsonaro investiu em saúde no Brasil. Então, tudo isso faz com que a população perceba essas evoluções, né? Enfim, essa priorização que o governo do presidente Lula faz em relação a esses temas. E, por fim, a questão da corrupção. A questão da corrupção no Brasil é uma questão interessante, porque muitas vezes as pessoas querem discutir a corrupção a partir só de uma percepção, né? As pessoas acham que o país é corrupto ou não acham que o país é corrupto, tem corrupção ou não tem corrupção. A existência ou não de corrupção é óbvio que é um dado relevante como as pessoas percebem, mas o que normalmente o mundo hoje tem discutido sobre o tema da corrupção não é se há ou não há corrupção. É o que o governo faz, o que as autoridades fazem para enfrentar o tema da corrupção, para enfrentar a corrupção, para combater a corrupção, para melhorar as instituições, né? E esse dado sobre suborno do funcionário público, para nós, demonstra que o governo Lula tem caminhado na direção correta, porque é um governo que, de fato, não deixa as coisas embaixo do tapete, coloca luz nos problemas, dá liberdade para que a Polícia Federal, para que a CGU, para que a Receita Federal façam seu trabalho. E façam seu trabalho de maneira coordenada. Eu sei que eu estou sendo, talvez, muito longo na resposta, mas eu queria dar um exemplo, talvez, para a população. Vamos lá. Vamos dizer que a gente tenha 2 cidades. Uma cidade que tem um aparelho de ressonância magnética. O prefeito foi lá, investiu, colocou um aparelho de ressonância magnética que faz exames regulares na população. E detecta, por exemplo, pessoas que têm câncer. Certo. A outra cidade não tem um aparelho de ressonância magnética. Na cidade que tem um aparelho de ressonância magnética, tem lá um índice de pessoas que têm câncer. Sei lá, 10% da população, por exemplo, tem câncer. Na cidade que não tem ressonância magnética, não tem índice de pessoas com câncer, né? Aí o prefeito da cidade que não tem ressonância magnética fala assim: na minha cidade não tem ninguém com câncer, né? Como a gente ouviu no governo passado. No meu governo não tem corrupção, né? E o prefeito da cidade que tem ressonância magnética vai lá e fala: não, na minha cidade nós detectamos o câncer. Tem 10% da população que tem câncer. E nós estamos, inclusive, fazendo uma campanha para as pessoas se alimentarem melhor. Nós estamos investindo em fornecer medicamentos adequados para a população que já tem a doença e assim por diante. Aí eu pergunto para os nossos ouvintes: em que cidade vocês preferem viver? Vocês preferem viver na cidade que tem a ressonância magnética, em que o prefeito reconhece o problema e enfrenta o problema? Ou vocês preferem viver na cidade negacionista? Na cidade que, porque não tem um equipamento de ressonância magnética, o prefeito finge que não tem caso de câncer na cidade. É isso que está em questão quando a gente fala de enfrentamento à corrupção. O governo do presidente Lula é o governo em que tem ressonância magnética. É o governo em que as pessoas podem ter certeza de que a CGU faz o seu trabalho, a Polícia Federal faz o seu trabalho, a Receita Federal faz o seu trabalho e todos os órgãos responsáveis por controle, fiscalização e investigação fazem o seu trabalho. Já para melhorar a percepção de corrupção, esse processo é mais lento. Para o ministro, combater fraudes como as do INSS ou as auditorias em emendas expõe o problema. E ao expor esses problemas, faz com que a percepção da corrupção pareça alta no curto prazo. Um fenômeno que pode ser chamado de paradoxo da transparência. Quando você faz uma pergunta sobre percepção da população, você tem um risco de, numa situação em que casos estão sendo investigados,
casos tenha aparecido, essa percepção ela aumente, porque as pessoas começam a prestar atenção no assunto. Isso é evidente, né? E eu acho que não tem muita discussão sobre isso. A questão que a gente tem que discutir é o que isso revela. Isso revela a presença de corrupção que está sendo investigada, ou a gente vai tratar isso como se não houvesse corrupção antes e agora há. Né? Então, veja, o caso do Banco Master começou agora? Não. O caso do INSS começou agora? O caso da Carbono Oculto começou agora? Estou citando 3, podia citar outros. São todos casos que começaram lá atrás, na época que a cidade não tinha ressonância magnética. Agora tem. Então, se o índice, ao detectar uma percepção pior da população sobre corrupção, está detectando que, na verdade, isso está acontecendo por conta desses casos que estão sendo descobertos, o índice tem que ser discutido. O índice tem que ser debatido. Né? Porque o índice premia, ou pode premiar, a cidade que não tem ressonância magnética. E qual é o sentido disso? Qual é a utilidade disso? Né? Criticar o presidente Lula, como criticaram, porque o presidente Lula não fala a palavra corrupção. Primeiro, que isso não é verdade. Segundo, que é melhor um presidente que não politiza o tema da corrupção, como o presidente Lula não politiza, e deixa as instituições trabalharem, do que um presidente que fala de corrupção todo dia, como a gente tinha no Brasil, e não fazia nada. Não enfrentava o tema na verdade. Trocava delegado da polícia que ele não gostava do que estava investigando. Né? Teve um ministro da Justiça dele, inclusive, que saiu reclamando disso. Que o presidente intervia na Polícia Federal, que o presidente não deixava as instituições trabalharem. Ou seja, é o prefeito da cidade que não quer ter uma ressonância magnética porque não quer que o problema seja identificado. E o presidente Lula quer que o problema seja identificado, quer que nós enfrentemos o problema. E nós estamos enfrentando da maneira correta, da maneira séria, garantindo os direitos de defesa que têm que ser garantidos, mas fazendo um trabalho rigoroso de enfrentamento à corrupção. Que é isso que é o desejo da sociedade brasileira. Um resumo para o Brasil mudar o patamar de ser apenas confiável e se tornar de fato íntegro, é preciso expor o lixo que está debaixo do tapete. Comente aí, você, por exemplo, conhece o portal da transparência da sua cidade? Já fez acesso alguma vez? Já procurou saber mais sobre as ações no seu município, no seu estado? Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir e se inscreva no canal para conferir futuras análises.